Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa do canal Em Gotas em Vídeo. Hoje nós vamos conhecer uma técnica de aperfeiçoamento de processos. Essa técnica é chamada de ajustes sucessivos. É como se nós pegássemos alguma coisa que está dobrada e queremos torná-la reta e fazemos isso devagar, melhorando aos poucos na direção que temos como objetivo. Como sempre, o programa gera uma pergunta e a pergunta de hoje é: como aperfeiçoar um processo através de ajustes sucessivos? Vamos conhecer um pouco dessa técnica no programa de hoje? Bom programa. Bom, para responder à pergunta do programa de hoje, como aperfeiçoar um processo através de ajustes sucessivos? É necessário que se entenda que há três formas de melhorar um processo produtivo. A primeira é encontrar as rupturas dele através de um checklist e confirmá-las numa visita in loco, aos locais onde o processo acontece. A esta visita, os norte-americanos dão o nome de DILO, D-I-L-O, A Day in the Life of, um dia na vida do processo. A segunda maneira é rasgar o processo anterior e começar a mapeá-lo do zero. Esta segunda forma radical só deve ser utilizada quando do lançamento de produtos inovadores ou quando o processo necessitar de uma alteração profunda, como no caso da exploração de petróleo na camada pré-sal da terra, realizada pela empresa brasileira Petrobras. A terceira forma é mais conservadora, de menor porte, mas garante a longevidade do processo, pois ela é constante. Deve ser realizada pelas organizações de 2 em 2 anos ou no máximo de 3 em 3. Trata-se dos ajustes nos recursos ou nas atividades de um processo. Um bom exemplo que ilustra essa forma de atuação pode ser visto no caso a seguir. Um restaurante do tipo All You Can Eat, aquele de preço fixo, onde se pode repetir quantas vezes quiser, percebeu que o desperdício diário de comida, devido ao tamanho do prato e à cultura brasileira, que adora exagerar quando qualquer quantidade do objeto de consumo está inclusa no preço, chegava a 20% do que era servido. Algo necessitava ser feito, pois esse desperdício ofendia sua lucratividade sem justificativa, uma vez que 20% dos alimentos iam direto para o lixo. Obviamente que se estivéssemos falando num restaurante a quilo, a vantagem seria do estabelecimento comercial. Mas num restaurante all you can eat, tudo que é desperdiçado vai para a conta do estabelecimento. Ao mesmo tempo, uma campanha sobre vida sustentável abordando o desperdício de alimentos no mundo estava em curso, promovida por uma ONG da mesma cidade onde se localizava o restaurante. O estabelecimento procurou a organização não governamental para uma parceria, onde o restaurante seria usado como um caso de redução de desperdício. Conversando, surgiu a ideia de trocar todos os pratos do estabelecimento para um formato de prato cortado, como se tivessem serrado um pedaço dele. Além disto, na borda de cada prato cortado foi gravada a seguinte mensagem: por que 20% dos alimentos são desperdiçados todos os dias? A campanha surtiu efeito e o desperdício baixou assustadoramente. Este caso pode ser assistido em um vídeo do YouTube, onde no mecanismo de busca do próprio YouTube a gente digitar desperdício de alimentos. Do ponto de vista do processo operacional do restaurante, pouca coisa mudou. Apenas alguns ajustes foram feitos, tais como a mudança dos recursos utilizados no processo, neste caso os pratos, e a comunicação aos clientes sobre a melhor forma de utilizar o produto gerado pelo processo, a mensagem na borda do prato. 2 ajustes que reduziram um custo precioso para a organização que desenvolveu e operacionalizou o processo. Um ajuste num processo equivale a realizar 2 atividades: checar e tomar ação de ajustes.
além das outras duas já executadas em sua criação: planejar e executar o processo. Este é o chamado ciclo PDCA das atividades: Plan, Do, Check and Act. Planejar, fazer, verificar e atuar. Esta verificação, o check, pode ser feita respondendo-se a 15 perguntas fundamentais. Vamos conhecê-las? Primeira, o processo contém atividades que atualmente não mais agregam valor a ele? Segunda, existem duplicidades nas tarefas desenvolvidas no processo? Terceira, existem ambiguidades nas decisões tomadas por cada área ligada ao processo? Ou seja, uma área manda ir para a esquerda, outra manda ir para a direita? Quarto, há excesso de burocracia na execução do processo? Quinto, podem ser vistos gargalos no processo? Sexto, o tempo de ciclo do processo está elevado? Sétimo, o layout físico para a execução do processo é apropriado? Oitavo, o processo cumpre e respeita as regras da organização? Nono, o processo cumpre e respeita a legislação e a regulamentação vigentes? Décimo, há necessidade de automatização do processo ou parte dele? 11º, há necessidade de registrar informações para futuras verificações no processo? 12º, estão definidos os pontos críticos e de controle para coletar os dados no processo? 13º, faltam recursos próprios para o processo ser bem executado? 14º, faltam parcerias ou recursos de terceiros para o processo ser bem executado? E, finalmente, 15º, o custo do processo está excessivo? Respondidas essas perguntas, é necessário que se juntem todas as informações que apontem para as deficiências do processo e que se faça uma verificação in loco, acompanhando o passo a passo das atividades, visando validar as rupturas, ou seja, se as deficiências levantadas realmente ocorrem na prática. Isto pode ser feito pelo modelo DILO, percorrendo-se 7 passos. Primeiro, obter a descrição de cada atividade do processo em entrevistas com quem o opera. Segundo, catalogar todos os postos de trabalho ligados ao processo. Terceiro passo, acompanhar o cotidiano de cada posto de trabalho via rotina de seus ocupantes. Quarto, descrever as atividades de cada posto de trabalho e o tempo gasto na realização delas. Quinto passo, tentar estabelecer uma expressão matemática para o dimensionamento de cada posto. Sexto, estudar os controles realizados no desenvolvimento das atividades do processo. E, por fim, sétimo, listar as inconsistências encontradas no processo. Para cada ruptura prevista no checklist confirmada no DILO, deve-se formular um plano de ação para mitigar as inconsistências do processo. Isto equivale aos ajustes necessários para ele continuar vivo e atualizado. Experimente essa técnica. Bom, pessoal, por hoje é só. Este foi o nosso programa de hoje. Se gostaram, clique na mãozinha logo abaixo do vídeo, transformando-a em azul. Inscrevam-se no nosso canal, é muito importante para nós. Também logo abaixo, no botão vermelho. Se quiserem conhecer um pouco mais sobre esse tema, leia nossos livros na Amazon, leia nosso blog em Gotas e assista a nossos cursos na Udemy. Todos esses endereços também se encontram logo abaixo do nosso vídeo. Espero vocês no nosso próximo programa. Até lá!